bem. Prontinho, vamos dar início ao nosso estudo bíblico de hoje e a oração inicial, amém? Senhor meu Deus misericordioso, Pai amado, nos colocamos aqui diante de Tua presença, ó Pai, para te agradecer por essa oportunidade de estar estudando a Tua palavra, aprendendo um pouco mais de Ti, sendo alimentado por o alimento mais rico desse mundo, Senhor, que é conhecer as Tuas obras e aquilo que o Senhor quer que a gente faça, Senhor. Senhor, eu te peço, usa o irmão Wilton, como o Senhor tem usado sempre, para que ele traga ao nosso coração aquilo que precisamos, o entendimento verdadeiro da tua palavra, Senhor. Abençoa todos que aqui estão, seus parentes, inclusive aqueles que não estiveram aqui por algum motivo, como é o caso do irmão Isaías, Pai. Abençoa ele, irmão Márcio e todos os demais que costumam estar conosco nas quintas-feiras, mas que hoje não estão, Senhor. Que esse estudo os alcance de alguma forma, mesmo que depois gravado, que eles sejam alimentados da tua palavra, Senhor. Eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Tá com você, Will. Amém. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Então, nessa noite, a gente vai estudar a carta do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia. E aí o título que está na sua Bíblia deve estar assim, Carta aos Gálatas. Como de costume, eu vou fazer uma breve introdução aqui para vocês, preparei um material e ao final do estudo, permitindo o Senhor, eu enviarei lá no grupo, tá bom? Então vamos lá. Essa carta aos Gálatas, às igrejas da Galácia, ela é uma das cartas menos disputadas com relação à autoria paulina. Os estudiosos, os teólogos, os acadêmicos têm quase nenhuma dúvida acerca da autoria paulina dessa carta. Então, ela é considerada uma das cartas originais, uma das cartas escritas pelo próprio Paulo, não dando nome a Paulo, né? Não sendo em homenagem a Paulo, mas uma carta paulina mesmo, uma carta essencial. Uma das primeiras cartas que Paulo vai escrever. Por que ele escreve essa carta? Ela é uma carta, se vocês perceberem no início dela, ela é uma carta que não contém aquele elogio constante que Paulo faz nas suas demais cartas. Ela é uma carta mais assim agressiva, ela é uma carta mais forte. Porque essas igrejas da Galácia, elas estavam sob a influência dos judaizantes. O que era isso? Paulo pregou o evangelho, levava a mensagem da cruz e, conforme o tempo passa, algumas comunidades, entre elas essas comunidades da Galácia, acabaram recebendo ali, no seu meio, pregadores judaizantes. O que eles faziam? Eles aceitavam a pregação do evangelho, mas acrescentavam algumas coisas, como, por exemplo, a necessidade da guarda da lei, a necessidade da circuncisão, né? Tudo isso Paulo considera como obras da carne. Então, o que acontecia? Havia uma mescla entre evangelho e o legalismo. Se a gente pode resumir numa palavra qual que era a principal oposição ao evangelho nessas igrejas, era o legalismo. Então, Paulo tem que escrever para eles, então ele escreve num tom muito forte, ele usa palavras muito pesadas com esses irmãos, e ele chega a dizer que esses irmãos foram enfeitiçados. E ele chama quase que numa linguagem de hoje, os irmãos de idiotas, né? Ele chama de imbecis, de indoutos, de pessoas que se deixaram levar por uma contaminação espiritual. Então, é uma carta muito forte, mas era uma necessidade. Como que Paulo desenvolve esse assunto? Paulo ele mostra, num primeiro momento, a sua conversão. Então, ele vai dizer que ele era um homem excelente no judaísmo, mas que aprove a Deus fazer o quê? Revelar o seu filho nele. Então, ele considera isso como sendo o ponto de conversão. A revelação de Jesus, não para ele, mas nele, né? Aí vocês podem ver lá em Gálatas capítulo 1, a partir do verso 15. A conversão para Paulo é Deus revelar o seu filho nele. Paulo escreve essa carta com tanta autoridade, né, com tanta imposição,
de doutrina, que ele chega a dizer que se um anjo do céu pregasse o evangelho, se um outro evangelho, se alguns dos apóstolos pregassem o evangelho, ou se ele mesmo pregasse um outro evangelho, além daquilo que ele já havia comunicado para as igrejas da Galácia, que eles deveriam considerar aquilo como sendo algo maldito. Para você ver como que Paulo tinha convicção e autoridade daquilo que ele pregava. Essa questão a gente já até trabalhou na aula passada, né, sobre essa característica forte de Paulo. Então, ele vê nessa necessidade de esclarecer para aqueles irmãos o que é o evangelho em contraposição aos judaizantes, a esses mestres que chegavam lá. Então, algumas coisas começam a brotar da carta. O que começa a brotar? A influência judaizante é forte. Ela atinge, por exemplo, homens como Pedro. Se vocês observarem no capítulo 2, ele vai trabalhar essa questão de que Pedro, mesmo sendo uma das colunas da igreja, necessitou ser repreendido por Paulo, porque o próprio Pedro já se deixou levar por essa questão dos judaizantes. Pedro ali, ele junto dos gentios, não obrigava os gentios a mudarem, mas quando os judaizantes chegaram, aí ele impôs aos gentios, aos irmãos que não faziam parte do mundo judaico, a prática judaizante. Então, Paulo tem que repreendê-lo na face, né, face a face, repreendê-lo publicamente, porque a influência de Pedro era grande. Então, muitas pessoas já começaram a aderir a essa dissolução, porque eles viam em Pedro, e Pedro sendo um homem muito considerado na vida da igreja, essa abordagem. Então, os judaizantes eles tinham muita ênfase, muito zelo. Então, Paulo precisou ser um homem muito incisivo para que essa heresia, para que esse falso ensino não perdurasse. E aqui em Gálatas, a gente já começa a ver uma característica de Paulo como um defensor da fé. Paulo é um homem que ele vai, na maioria das vezes, nos seus escritos, defender a fé, expor a verdade. E não é uma tarefa muito fácil. Ele admite que é algo bastante trabalhoso. Como que ele vai fazer isso? Então, ele vai expor que o evangelho ele traz a verdadeira liberdade, que voltar para as práticas judaizantes, voltar para a lei, seria como voltar para a escravidão. Então, Paulo usa nessa carta essa contraposição, escravidão e liberdade. Se você observar o capítulo 5, verso 1, ele usa uma palavra ali muito incisiva, né? Ele diz que os irmãos não devem voltar ao jugo da servidão, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Liberdade aqui não tem nada a ver com o conceito de libertinagem, como sendo uma liberdade para fazer qualquer coisa que a pessoa queira. Não. A liberdade aqui está em contraposição à escravidão da lei. Paulo vai mostrar que a verdadeira fé ela não vem da lei, mas da vida no Espírito. E ele faz esse questionamento para aquela comunidade. Ele diz que quando ele foi levar o evangelho, o que ele usou? As práticas da lei ou a pregação da fé pelo Espírito ou no Espírito? Então, ele vai fazendo essas considerações com os irmãos. Ele usa linguagem simbólica também, né, metafórica, ele compara ali personagens do Antigo Testamento, como as mulheres de Abraão, né, Sara e Agar, para mostrar essa questão da lei e da graça. Então, aqui em Gálatas também, vocês vão ver uma exposição muito verdadeira de Paulo, muito apaixonante, ardorosa acerca da graça. Paulo expõe de maneira muito clara que se você vive debaixo da graça, você já não está mais debaixo da lei. A verdadeira vida na graça é uma vida que é vivida no Espírito. Então, ele conecta o conceito da graça com a vivência no Espírito. A questão da carne aqui, nessa carta, não é como desejo carnal, pecaminoso, no sentido de coisa que brota já do meu interior. A questão aí da carne para Paulo é a lei. Então, os carnais para Paulo são aqueles que buscam uma justificação através da lei. E os espirituais são aqueles que buscam viver segundo o Espírito.
Paulo se coloca nessa carta como alguém muito grato a essas igrejas da Galácia. Ele chega até essas igrejas e ele comenta que foi por um motivo de enfermidade. É bem possível que seja aquela questão que nós já trabalhamos aqui, né? A questão dos olhos, porque eles desejam, né? Eles falam que, se possível, eles arrancariam os olhos e daria para Paulo. Nesse mesmo contexto onde Paulo fala que ele chega até essa localidade por meio de uma enfermidade, vocês podem ver depois no capítulo 4. Paulo usa uma figura também muito bonita, que é a figura de uma mãe. Ele diz que ele agora sofre dores de parto para que Cristo seja novamente ou plenamente gerado nesses irmãos. Então, ele se coloca numa posição que ele vai ter que gerar Cristo novamente. Então, veja aonde que o falso ensino, aonde que algo que aparentemente tem uma imagem celestial, uma imagem divina, uma imagem bonita, pode levar a uma comunidade, né? Eles vão misturando ali o evangelho da cruz com a lei. Então, Paulo diz que agora ele tem que gerar Cristo novamente nesses irmãos. Então, vocês vejam quão grande é esse prejuízo, você misturar algo à pregação do verdadeiro evangelho. Paulo coloca como remédio para tudo isso que é trazido para essas comunidades a palavra da cruz. Se você observar nessa carta, Paulo diz que ele já não mais vive, é Cristo que vive nele. Por quê? Porque lá na cruz ele foi morto para a lei, para viver para Deus. Então, para Paulo, quem vive para a lei ou pela lei não vive para Deus. Então, ele coloca aqui, diante da lei, nós temos que aplicar a cruz. A cruz é a satisfação para a lei. A cruz também dá a vitória sobre o mundo, né? Ele diz que ele, lá em Gálatas 6,14, ele fala que ele já está crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para ele. E em uma das declarações mais fortes que Paulo faz é no capítulo 5, no verso 24, onde ele diz ali que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, eles crucificam tudo aquilo que o jugo da lei pode trazer. Então, os que são de Cristo, eles passam pela cruz. Então, a cruz é o único remédio que Paulo aplica na comunidade para mostrar para eles que qualquer desvio da mensagem da cruz é algo de uma ignorância espiritual muito grande, é algo até de uma imbecilidade. Vocês podem ver isso lá em Gálatas 3, verso 1. Então, aqui nós temos, num formato assim muito claro, muito direto de Paulo, como que nós devemos tratar com aquilo que ameaça o evangelho. Tudo que ameaça o evangelho, nós temos que colocar diante da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o remédio. A cruz de Cristo é o que nos orienta. A vida crucificada, a vida no Espírito, é a vida que sobrepõe a todas as heresias, a todos os falsos ensinos que se apresentam diante da igreja. Então, é muito interessante essa abordagem que Paulo faz. Paulo, ele mostra que a simplicidade do evangelho é uma simplicidade de um olhar único, que pode ter experiências espirituais, pode ter mestres vindo de quaisquer lugares, pode ter ensinos que façam maravilhas, mas se não passar pela cruz de Cristo, não deve ser validado pela comunidade cristã. E nessa carta, Paulo faz uma das declarações mais ousadas do Novo Testamento, lá em Gálatas 5,14, onde ele diz que o cumprimento da lei é amar o próximo. Então, em Gálatas 5,14, ele não coloca a palavra Deus, né? Qual seria o cumprimento da lei? Amar a Deus e ao próximo. Não. Paulo retira Deus e ele só deixa o amar ao próximo. Por quê? Porque Paulo já entende que o amar a Deus não é uma forma cultica, o amar a Deus não é uma forma onde eu tenho que ficar dizendo toda hora para Deus que eu amo, que amar a Deus não é o frequentar reuniões, mas que amar a Deus é eu amar o próximo. Se eu amo o próximo, eu amo a Deus. Por quê? Porque Deus escolheu ser amado no próximo. Para encerrar, Paulo ele dá uma dica também para verificar. A nossa vida,
ela está debaixo da lei ou ela está debaixo e na vivência do Espírito. No capítulo 5 ele fala isso, para andar no Espírito. Como que é andar no Espírito? Ele vai mostrar. A vivência na carne, ela só vai trazer o quê? Aí ele lista as obras da carne, né? Ele lista ali várias coisas que a vivência na obra da carne, a vivência de tentar agradar a Deus na lei vai trazer. Então ele coloca adultério, prostituição, inimizades, porfias, glutonarias, bebedices, várias coisas. E ele fala, e outras coisas semelhantes a estas, que quem faz não é do reino de Deus. E o contraponto que ele coloca é o fruto do Espírito. Então ele mostra obras, no plural, da carne versus o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É um fruto, né? Não são frutos. É aquilo que o Espírito Santo ele vai realizando em nós para nos conformar à imagem de Cristo. Então, o que aconteceria ali? O que vai acontecer em um cristão verdadeiro, que não vive debaixo da lei, mas vive debaixo da graça e no Espírito? Ele vai gerar o quê? Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, Paulo fala, contra estas coisas não há lei, porque elas superam a lei. Porque quem vive dessa maneira não vai praticar o pecado. Quem vive dessa maneira cumpre a lei. Quem vive dessa maneira não vive em si mesmo, mas vive aonde? Vive em Cristo. Então, essa carta ela é uma declaração da liberdade cristã. Para onde nós somos libertos? Do que nós somos libertos, né? Aonde que nós estávamos e aonde nós somos colocados em Cristo. Então, é um ensino muito precioso, ele é bem incisivo, mas ele traz muitas lições. Gálatas, geralmente, é uma carta que nós precisamos sempre fazer uma releitura dela, porque sempre existe algo tentando tirar essa liberdade da nossa vida. Sempre vem algum ensino que tenta nos resgatar da graça e nos jogar de volta para a lei. Sempre vem algum ensino onde tenta nos dominar, né? Então, essa leitura dessa carta é muito importante. A carta aos Gálatas, ela tem um papel assim primordial no entendimento cristão do que é o evangelho, do que é a liberdade em Cristo, do que é a vida no Espírito. Então, o cristianismo ou a vida cristã não pode ser enxergada como sendo uma vida de regramentos, de doutrinações, né? Existem regras, existem doutrina, né? Existe doutrina, mas fazer disso uma prática de validação é anular o espírito. Quando nós colocamos esses padrões como sendo o padrão de verificação da verdadeira espiritualidade, nós estamos ali fazendo o quê? Anulando o espírito. Então, Paulo, ele é muito objetivo, ele é muito direto. A vida no Espírito é a vida da cruz. É aonde o eu sai para que a vida de Cristo se aposse de mim. Então, meus irmãos, que a gente possa meditar nessa carta, a gente possa fazer uma leitura dela. Esse material de apoio que eu vou mandar para vocês façam uma leitura crítica. Questione o texto, analise, compare com os escritos bíblicos, que nós só temos a ganhar. Esse é um escrito muito precioso de Paulo, é um escrito assim que ninguém coloca nenhuma dúvida que ali era um escrito apaixonado. É um homem que escreve sem nenhuma preocupação de oratória, sem nenhuma preocupação de agradar A ou B. Ele vê que a igreja está sendo ameaçada e ele, como um defensor da fé, se posiciona e mostra o que é o evangelho. Então, é um escrito que nós temos que nos debruçar dia após dia, que a gente possa fazer releituras dele e trazer isso para o nosso dia e verificar o que na nossa vida e na vida corporativa da igreja tem assumido o lugar de Cristo. A nossa confiança está na obediência a ritos, a leis, a doutrinas, ou é uma vida no Espírito? É uma vida orientada para o bem do próximo. É uma vida orientada é uma vida orientada para a vida de Cristo, né? Onde a cruz tem esse papel
predominante. Então, sempre notem que quando a palavra da cruz, quando a mensagem da cruz, ela começa a sair do nosso meio, quando ela começa a sair das pregações, isso é uma indicação de que nós estamos voltando para as práticas da carne. E aí não há remédio, a não ser a cruz. É colocar a cruz ali para que a igreja seja curada. Deus abençoe os irmãos, vou passar para a irmã Sheila. Amém. Muito obrigada pela sua explicação, irmão Wilton. Alguém já tem alguma pergunta para fazer? Ou tem alguma pergunta aí no chat? Eu não sei se você está lendo o chat, deixa eu ver. Eu vi aqui no chat, ainda não tem nenhuma. Eu acho que o irmão João Carlos tem uma pergunta aí que ele quer fazer. Pode fazer, irmão João Carlos. A minha reflexão naquilo que o professor ensinou se prende primeiro naquela palavra que Paulo diz assim: se alguém vir ensinando outra coisa, sendo anjo, ou até mesmo eu, o que ultrapassar naquilo que eu já ensinei pode ser considerado um anátema, ou alguma coisa que ultrapassou. E aí, quando eu fazia essa leitura e estudava Paulo, eu assim, puxa vida, essa é uma palavra muito prepotente. Quer dizer, ninguém pode ensinar além daquilo que eu estou ensinando. Né? Se ultrapassar aquilo que eu estou ensinando, não considere. Né? Então, eu comecei a analisar essa fala dele. Aí agora a gente percebe, né? Aí a gente percebe que ele precisava dar uma palavra nesse sentido por causa dos judaizantes que estavam ali junto, tentando mudar as coisas. E Paulo era contestado o tempo todo, né? A gente percebe que ele não era, não é que ele não fosse respeitado, a fala dele não era aceita até talvez pelos próprios discípulos de Jesus. Porque ele sobressaiu, ele chegou e começou a organizar, vamos dizer, a ideia, e aí o cristianismo surge com Paulo. E a outra parte, o Hilton, no capítulo 2:11, que ele diz assim: resistir a Cefas, ou Pedro, face a face. Aí no seminário que eu estudei, a gente dizia assim: caramba, o couro comeu entre eles. Tapa para lá, tapa para cá, porque resistir na cara seria botar o dedo no rosto do outro. E a gente brincava, não era tão. Eles não eram tão humildes assim de que não podia dar um empurrão ou coisa desse sentido. E aí, para terminar, ele, no capítulo 3 ainda, ele fala obra da lei ou pregação da fé. Né? O que seria isso? A obra da lei e pregação da fé. Começaram no espírito e se aperfeiçoaram na carne. E aí, no capítulo 3, versículo 8, diz assim: pré-anunciou o evangelho a Abraão. Né? Como entender? Pré-anunciou o evangelho a Abraão, lá no Velho Testamento. Sim, são pontos bem interessantes aí que foram colocados, né? Essa autoridade paulina, ela é muito forte mesmo nessa carta, e você mesmo já respondeu, né? Era necessário estabelecer isso em função dos falsos ensinos que se apresentaram ali. Então, Paulo, ele iniciou no espírito e eles se aperfeiçoaram na carne, né? O que é se aperfeiçoar na carne? É voltar para as obras da lei. É chegar e falar assim, olha, Cristo, eu creio em Cristo, mas isso não só basta, não. Tem que crer em Cristo, tem que circuncidar, tem que guardar dias, tem que fazer toda aquela prática ritual para ser aceito por Deus. Então, Paulo considera isso como um anátema, né? E é interessante essa questão de anjo, porque o Antigo Testamento foi dado por anjos, né? É isso que a gente vê lá com Moisés, a lei foi dada por intermédio de anjos. Então, essa figura angelical era muito presente lá na comunidade primitiva, nessa questão de relacionar a lei com os anjos. Então, ele coloca isso de uma maneira muito forte.
essa questão da briga, ela é uma questão que a gente tem que pensar. É claro que eles não chegaram às vias de fato de dar um murro na cara do outro, tal, mas as discussões eram pesadas. A gente vê lá em Atos 15, e era exatamente o mesmo assunto, lá em Atos 15, qual que era o debate? O que os gentios têm que fazer agora? Eles estão se convertendo, e eles vão se reunir junto com os judeus, vai dar problema. O que os gentios têm que fazer? E o texto lá vai dizer o quê? Que eles tiveram um debate acalorado, né? Um debate, é aquela questão que a gente sempre fala, temos que pegar nossa mente e colocar lá onde eles estavam. Como que era esse debate deles? Não era algo tão civilizado como nós temos hoje, né? Com licença, posso falar? Aí o outro, não era assim, não. Lá o negócio era forte mesmo. Mas isso não impediu. Por quê? O texto lá vai dizer, né, que em Atos 15, o Espírito Santo, de certa forma, obtém a paz no meio deles, né? Porque eles dizem assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, então, ou seja, chegou num ponto de paz. E aqui, nesse texto de Gálatas 2:11, que o irmão João citou, dá para perceber, se não é que houve alguma influência no texto, a gente entende que o Pedro ele fica quieto, né? Ele vai repreender, Paulo vai repreender, e aí ele parece que aceita. Os seus discípulos ali, os que estão com Pedro, parece que não tem uma reação. Aonde que a gente pode buscar outra fonte sobre isso? Na primeira de Pedro, né? A primeira de Pedro responde essa questão que o irmão João perguntou de Abraão, que já pregava o evangelho, porque vai dizer que o Espírito de Cristo estava neles. E em qual sentido o evangelho está em Abraão? É que ele foi justificado pela fé e não pelas obras. Aí você vai falar assim, mas Tiago não fala isso. Aí vira aquela discussão toda da carta de Tiago, que a gente ainda vai chegar. Mas quando fala de Abraão, é porque Abraão creu. E isso foi imputado a ele como justiça. Então, o evangelho já está prefigurado ali, porque ele e os outros profetas, Pedro vai dizer que o Espírito de Cristo já estava neles. 1 de Pedro, capítulo 1, afirma isso. E por que eu digo que houve ali uma certa paz? Por que parece que Pedro aceita isso? Porque na segunda carta de Pedro, lá no capítulo 3, vai ter uma citação de Paulo. Ele diz assim o texto, 3:15 em diante. Ele vai falar assim, olha, falar acerca da salvação, da qual salvação o nosso amado irmão Paulo escreve em todas as suas cartas, em que há pontos difíceis de entender. Aí ele diz que os indoutos distorcem para sua própria condenação. Não somente as cartas de Paulo, vai falar, mas também os outros escritos. Quando existe esse relato, mesmo que não seja de Pedro, né, que há uma discussão toda na segunda de Pedro, mas é daquela tradição petrina, é da tradição de Pedro. O que chega a entender ali? Que mesmo que Pedro tenha, entre aspas, mais autoridade, que é aquele ponto que o irmão João colocou, por que Paulo ele não era bem aceito? Porque Paulo não andou com Jesus. Paulo tem que sempre justificar o seu ministério, sempre. Ele tem sempre que falar, olha, o Senhor apareceu para mim, o Senhor me chamou, eu sou um abortivo. Porque Pedro era mais fácil. Todo mundo sabia que Pedro andou com Jesus. Quem que você ouviria naquela época? Pedro ou Paulo? Você ia falar assim, Pedro. Pedro andou com Jesus. Se tem alguém que possa te falar de Jesus, é Pedro. Por isso que Paulo ele sempre apela para onde? Que é outro debate teológico que não tem tempo de nós entrarmos aqui. Que é a questão que o Jesus histórico ou o Cristo da fé? Você pode ver que Paulo ele sempre aborda o quê? Cristo e a igreja, a revelação do mistério. Ele não está muito preocupado em explicar a vida de Jesus, do Jesus terreno. Ele até fala algumas coisas, mas muito breve. Para Paulo, qual que é o essencial? É o Cristo pneumático. O que é isso? É o Cristo no Espírito. Para Paulo, o importante é isso. É Cristo e a igreja, é Cristo vivendo em nós. Então, se é isso, é um avanço. Jesus viveu, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e agora ele vive em nós. Então, para Paulo, a revelação do mistério é essa. Só que hoje é fácil a gente ler assim. Você imagina naquela época,
as pessoas olhando, um homem que foi perseguidor da igreja, ele agora fala assim, olha, o Senhor apareceu para mim lá no caminho de Damasco, você acreditaria? Então, assim, é fácil você chegar e falar que acredita hoje, por quê? Porque você conhece a história da igreja, você sabe o que Paulo fez, mas naquela época havia desconfiança, havia rejeição ao nome de Paulo, então ele teve que sempre batalhar nisso. Quando essa carta de Pedro aí vai dizer que tem pontos difíceis de entender, o que eles estão admitindo? Eles estão falando assim, olha, de fato, Paulo teve uma revelação de Cristo. Tem coisas que Paulo fala que nós temos dificuldade mesmo. Né? É interessante isso, eles são humildes. Assim, tem coisas que Paulo fala que é difícil. O pessoal está distorcendo tudo. Por que eles têm que falar que está distorcendo? Porque quando Paulo leva esses assuntos, o que muita gente fazia? Corria para o entendimento errado. Vou dar só um exemplo para não ficar muito extenso. Quando Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, lá no capítulo 5, o que ele fala? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí qual que é o entendimento lógico? Então, já que onde tem pecado tem abundante graça, eu vou pecar muito para que venha mais graça sobre a minha vida. Aí tinha esse lado. Aí Paulo tem que escrever, aí Romanos 6, onde ele fala, então, aí ele fala assim, pecaremos então para que venha mais graça? Aí ele fala, de maneira alguma, estamos mortos para o pecado. Então, quando Paulo pregava, o que acontecia? O pessoal levava para um extremo. E aí causava o quê? Ciúmes naquele pessoal de Jerusalém. Causava conflito. Porque você imagina, eles estão vivendo num ambiente judaico, o autor aos Hebreus vai escrever muito bem sobre isso. As coisas velhas estão passando, o novo está chegando, o templo vai cair, mas algumas práticas ainda são mantidas. Você vê que o próprio Paulo, mesmo sendo contra a circuncisão, teve um momento lá que ele fala para o Timóteo se circuncidar, não teve isso? Porque ele ia entrar num ambiente que poderia causar problema. Então, veja que consciência Paulo tem. E nós temos que sempre pensar, a revelação do evangelho não veio de uma vez só. Não é uma possessão espírita, onde entra um espírito e muda tudo de uma vez. Não é isso. Eles foram avançando no conhecimento. Foram crescendo. Por isso que Pedro vai dizer, antes, crescei na graça e no conhecimento. Então, Paulo é fundamental nisso. Mas ele teve dificuldade de ser aceito? Bastante. E mesmo nas comunidades que ele fundou. Uma coisa você fala assim, olha, Paulo não fundou a nossa comunidade. A gente está recebendo os escritos dele aqui. Ok, é uma coisa. Agora, mesmo nas comunidades onde ele foi o apóstolo fundador, o falso evangelho, o falso ensino entrou e ele foi descartado. Então, não era uma jornada muito fácil mesmo, não. Amém. Irmão Nelson quer falar? Não está saindo o seu som, irmão Nelson. Agora sim. Pode falar. Tá muito baixinho, irmão Nelson. Tá muito baixinho. Acho que é por causa do fone, né? Eu vou tirar aqui o fone. E aí eu vou... Agora. Melhorou? Melhorou. Agora tá ótimo. Tá ótimo. Wilton, há uma grande diferença entre doutrinação e só doutrina, né? A gente sabe disso. E nós podemos ver que a influência do judaísmo, até mesmo aí na questão dessa carta de Gálatas, ele é muito forte. E por isso teve que haver um combate justamente da parte de Paulo com ele, porque quando se trabalha a questão do debate, da desconstrução, não há muito sentimento da parte do opositor. E a gente vê que Paulo ele tem que ser combativo com essas pessoas, porque era o nome dele, era a autoridade daquilo que Deus tinha confiado a ele, Jesus tinha confiado a ele. Então ele teve que defender essa autoridade. Logo no início da tua exploração, você falou sobre a questão da afirmação que Paulo é o autor da carta aos Gálatas. Né? Havia uma contestação da escola de Tübingen, né, por parte de um pastor chamado Ferdinand Christian Baur, que ele achava que Paulo tinha uma linhagem meio hegeliana ali, o Ferdinand trazia essa imagem, essa mensagem de Hegel
para esse cenário de Gálatas, né? Até para contestar um pouco a visão de Lutero, que Lutero sempre usou essa questão da justificação para romper, para ajudar a romper com o catolicismo romano e aí dar início ao protestantismo. Então, nunca foi fácil o embate. Agora, quando ele fala da questão do amor também, que você falou muito bem, de amar ao próximo, a gente lembra da questão da não violência, né? Que também é um ato de amor. Estou trazendo para os nossos tempos atuais aquilo que Martin Luther King usa, aquilo que Gandhi usa como método de libertação, não somente do próximo, do opressor, mas também do próprio indivíduo. Por quê? Porque quem ama verdadeiramente, que o amor está enraizado, não se violenta, não se agride, consegue ter reações positivas diante das maiores adversidades. Então, isso é muito importante na hora do embate, porque a gente precisa batalhar com amor, né? Diferente do que aconteceu na igreja, a carta que foi escrita em Éfeso, onde começou a ter um acirramento entre os irmãos, entendeu? Entre aliás de outra, de pensamentos, e aí o que aconteceu? Mas o primeiro amor começou a se esvair. Era tudo que o inimigo queria, o diabo é especialista nisso, em criar cisânia, em criar divisão, para que ele tire de nós a essência de Cristo, que é o amor. E onde o amor sai, entra a guerra. Né? Então, é muito importante essa colocação de saber amar, de saber contestar, de saber debater sem odiar, entendeu? Sempre levando, mostrando que você está combatendo, está desconstruindo, mas não deixa de amar o próximo. Muito bom. Exatamente. Essa carta do Apocalipse, ela é bem interessante porque a gente verifica de fato isso que o irmão Nelson colocou. Eu sempre falo para o pessoal, vocês que vão começar a estudar apologética, cuidado, que você está achando que você vai virar o defensor de Deus, quase que um templário, né, um cavaleiro templário, e lembra que lá naquela carta eles eram ortodoxos. Jesus até elogia, fala, olha, vocês provam quem são os falsos apóstolos e os acham mentirosos. Mas o que está acontecendo ali? Perderam o primeiro amor, né? Então vira uma coisa muito mecânica. Isso é de Deus, isso não é de Deus, isso está certo, não está certo. E aí acaba até descartando as pessoas, né? Tem falso ensino que a pessoa ela está fazendo não para enganar a igreja, porque ela não sabe mesmo. Tem casos que são falso ensino que tem que ser exposto, como era o caso lá da Jezabel, né, em Tiatira, e eles estavam permitindo, eles estavam sendo tolerantes com isso. Isso é uma coisa. Agora, há pontos incorretos, como, por exemplo, o que você disse. Eu não creio que o Pedro ali vai olhar para Paulo e vai ficar chateado. Ele vai entender que foi necessário aquele embate, mas que eles não deixaram de se amar por causa disso. Então, você tem uma parte no livro que eu ia falar sobre isso também, bem interessante, a corroborar aí com a tua fala, né? É que a antiguidade não é posto. A gente vê aí que a antiguidade não é posto. sim. Porque Pedro ele aceita a repreensão. Aceito. Ele aceita a repreensão. Uma coisa que talvez muitos líderes hoje não aceitariam. De alguém mais novo, entendeu? Chegar e no rosto e falar assim, olha, você está errado, você está dissimulando, você está contrariando os princípios de Deus. Quer dizer, você tem reações muito fortes contrárias a isso, de levantes que pode até tentar desmoralizar. Quem é você para chamar minha atenção? Eu sou fulano de tal, eu sou fulano de tal, mas esquecemos que todos somos servos e que só Jesus é o Senhor. Sim, verdade. Muito bom. Amém. Mais alguém tem pergunta? Enquanto o pessoal pergunta ou pensa na pergunta, Will, eu queria só fazer um complemento do que o irmão Nelson falou, que ele comenta de amar, das pessoas se amarem e amar elas mesmas, né? E eu acho que uma coisa também que alguns cristãos não praticam é se perdoar, né? Porque quantos cristãos eu ouço, né, falar assim, eu tô passando por isso, mas porque no passado eu era assim, eu era assado. Então, eles não se perdoam, né? Então, acho que amar ao próximo e amar como a ti mesmo é você começar se perdoando também, olhando que a gente é falho, que Deus nos perdoou, mas a gente realmente se perdoar, né? Porque eu acho que essa coisa do dedo em riste, apontando isso tá certo, isso tá errado, vem muito de você estar julgando o outro, porque talvez você foi julgado. Enfim, é uma roda viva, né? Isso.
Exatamente. Envolve a questão do perfeccionismo, né? Exato. E a pessoa que tem dificuldade de se perdoar, muita gente. Ela já foi perdoada por Deus, foi perdoada até pela pessoa que ela ofendeu, mas ela mesma não se perdoa. Isso é muito triste. E a pessoa acaba morrendo na fé, né? Porque Ouvir uma pessoa amarga, né? Uma pessoa religiosa, né? Se o outro não fizer tal coisa, ele não vai para o isso. céu, né? Como é que você vai lidar com algo que Deus já perdoou, o outro já perdoou e você não se perdoa? Não tem como você tem que renovar o entendimento, porque a pessoa vai carregando isso. E é isso, ela não consegue vencer, o que ela faz? Ela começa a projetar na outra pessoa. Isso. Aí você vê que é um problema disso. E aí pesa para outra pessoa, né? Porque fica aquelas cobranças, aquela coisa de que o certo é Exatamente. assim, mas que no fundo ela tem uma coisa não resolvida com ela, que é uma coisa que ela não perdoou, né? Que aconteceu que ela não se perdoou, ou verdadeiramente não perdoou aquela pessoa que fez alguma coisa para ela, né? E tem aquela Isso. mágoa, aquela rusga. Sim. Amém. Alguém tem mais pergunta? Ô Hilton, Oi. o texto no capítulo 2 fala o Sim. seguinte: tem uma fala que diz assim, até Barnabé se deixou levar. Né? O Barnabé que a gente considera aquele camarada apaziguador, que negociou para que João Marcos fosse. Tá? E aí agora o texto diz que até mesmo ele, o Barnabé, o cara antigão, aí o Nelson falou, antiguidade não é posto, é isso mesmo. Quer dizer, o cara é antigo, mas se deixou levar pela conversa, pela doutrina ou pelo ensinamento dos judaizantes. Né? Sim. Hoje, a gente vê esse comportamento na vida da nossa igreja? Hoje, atualmente? Sem dúvida, sem dúvida. E como, né? A influência de Pedro ali, né? Você vê, é aquilo. Pedro é o homem que andou com Cristo. Se ele está fazendo isso, eu também posso fazer. Vai influenciar muita gente. E essa questão de hoje, com certeza, quantas coisas são colocadas como acessórias ao evangelho, né? Cristo não está bastando mais para as pessoas. A gente vai chegar na carta aos Colossenses, permitindo o Senhor, e lá tem uma lista das coisas que são colocadas junto de Cristo. Então, ali é a sublime preeminência de Cristo, né? É Cristo e mais e só. Não é Cristo e mais Cristo e mais Cristo. Não é Cristo mais cultura, mais filosofia, mais doutrinamento humano, mais cultos, mais metodologias. Então, assim, é uma coisa muito sutil, como o irmão Nelson falou. É algo sutil, que não chega confrontando. É uma coisa que chega para ajudar, para melhorar. Olha, vou trazer para você a novidade. Olha, ou eu vou trazer uma coisa que nunca ninguém pensou que nós vamos fazer aqui. Aí a pessoa olha e fala, que interessante. Aí ela coloca ao lado de Cristo. Botou do lado de Cristo, começa a macular e começa a ser enfeitiçado. Depois vocês pegam esse texto. Quando Paulo fala, quem vos enfeitiçou? Gálatas capítulo 3. Que palavra forte que ele usa. Você já percebeu? É só você notar, João, hoje em dia, na prática da lei, os rituais da lei, eles são rituais bonitos. Eles chamam a atenção. Você vai fazer uma reunião, um culto judaizante, ele chama a atenção. Você pegar aquelas roupas diferenciadas, você pegar aqueles instrumentos judaizantes, a aparência, ela chama a atenção. Você olha e fala, olha que coisa bonita. Aí você passa a ficar interessado nessas práticas. Aí sabe o que você está fazendo? Você está voltando para a sombra. Paulo vai dizer que isso aí é sombra, que a realidade é Cristo. Colossenses 2. Aí a gente começa a ir para a sombra. Olha que bonita essa sombra. Olha, agora eu estou entendendo o que é guardar o sábado. Olha que dieta legal para eu fazer. Olha que forma de reunião bonita. Olha o manto de oração que eu estou usando. As 18 bênçãos que eu tenho que falar durante o dia. Aí você começa a voltar para a sombra. Por quê? Porque ela te atrai. Ela causa um enfeitiçar.
Até Então, o berrante eles estão tocando. Tem gente tocando também. berrante e as mensagens de autoajuda, né? Hoje em dia, a gente vai assistir um culto, a mensagem é de autoajuda. O evangelho praticamente não entra, é só aquela mensagem de autoajuda. Sem dúvida. Exatamente. Então, a forma exterior, ela chama a atenção, só que ela é sombra. A gente tem que ir para a luz, para a realidade que é Cristo. Há um detalhe muito importante também. Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Detalhe muito importante no combate de Paulo aos judaizantes, que Paulo era expert no assunto. Ele veio de escola judaizante. Uhum. Não para confrontar os caras, meu irmão, não tinha ninguém melhor. Sim, Nem os sim. discípulos. Entendeu? O homem foi conectado perto de Gamaliel, o cara foi fariseu, o cara conhecia do legalismo. Sim. Então, isso aí é muito interessante. E uma coisa que me preocupa hoje, talvez, no Evangelho, no Brasil, eu não posso falar em outras regiões, mais propriamente no Rio de Janeiro e em alguns locais que eu já fui no Brasil, é que nós parecemos que estamos deixando de fazer a verdadeira lição de casa, que é falar do verdadeiro amor, de falar do arrependimento, de falar da justificação, entendeu? Foi o que o irmão comentou aí, o irmão João Carlos. Aí hoje você tem aí o coaching, vocês têm aí várias filosofia, tudo entrando no nosso meio, porque é uma linguagem bonita, uma linguagem sedutora, uma linguagem que soa bem aos ouvidos, mas que não liberta, que não transforma. Eu estava Sim. lendo um livro hoje, que você, quando soube desse tema, que diz assim, um livro bem interessante sobre o Novo Testamento, a introdução ao estudo do Novo Testamento de Brothers, né? Diz assim, o autor falando sobre algo, que o legalismo é a religião do mundo que escraviza os homens em sua tentativa de alcançar a justiça através do mérito. O evangelho é a graça de Deus em operação para libertar os homens dessa escravidão para uma justiça que é um dom a ser recebido. Olha que coisa profunda. Sim. Olha que coisa profunda. Então, veja bem, a lição nós sabemos de cor, só nos falta aprender, né? Exato. Falta. Sem dúvida. Amém. Exatamente. Até Beto Guedes entrando para contextualizar. Aleluia, amém. A teologia em muitas músicas. E tem mesmo, e tem mesmo. Alguém tem mais pergunta? Eu gostaria Ninguém? de perguntar sobre o amor, já que não querem perguntar, eu pergunto, né? Agora, Wilton, é impressionante essa capacidade. As pessoas falam que Paulo era rígido, que Paulo era combativo, mas olha o que ele traz, a essência da maternidade, o amor pelos filhos, de reconstruir o que estavam destruindo, sabe? Não é fácil, imagine a dor dele, Paulo, você tem que fazer um trabalho novamente, né? Mas, Nelson, de insensato por isso. Pois não, mas, Nelson, em parte aquilo que a gente debateu na semana passada, a gente tem essa falácia de achar que o amor, a palavra de amor sempre tem que vir com doçura. É aquilo que eu falei semana passada. Então, a gente tem que tirar muita coisa que Jesus falou com ripidez, com dureza, porque Jesus não foi o tempo todo doce. Então, o seguinte, entendeu? Jesus não foi o tempo doce para manifestar o seu amor. Entendeu? Então, um sentimento bonito, mas o seu amor também é um sentimento que corrige, né? Então, sim. Então a gente tem que achar que a palavra mais dura não tem amor na palavra mais dura. Tem sim, porque o amor é corretivo também. O amor é corretivo. Entendeu? Sim. A Bíblia diz que Deus também é fogo consumidor e é a expressão de amor. Então a gente fica muitas vezes nesse nhen de achar que não, que Paulo era. Não, Paulo amava sim, mas ele tinha que defender o seu apostolado. E às vezes, para defender, tinha que combater. No chat tem uma pergunta muito interessante aí, é da Sheila, né? Muito interessante. Ela fala assim: no capítulo 6, ele fala sobre o que deve fazer um cristão quando ver um irmão pecar. Fala sobre isso um pouquinho. Logo no início do capítulo 6, isso. O que acontecia? Como há o embate,
como existe essa questão de você ter que viver em comunidade, você ter que viver com um irmão, você ter que viver com uma outra pessoa, a vida cristã não é uma vida individualista, o que acontece? A tendência é, eu vejo o irmão pecar, falhar, o que eu vou fazer? Já vou atribuir aquela força repreensiva, né? Eu vou chegar diante dele, já vou trazer aquele peso, aquela condenação. E aí Paulo, ele faz um uso ali irônico de uma expressão. Ele fala assim, olha, vocês que são espirituais, né, eles estavam na carne, mas olha que interessante. Ele está mostrando que a vida deles era infrutífera. Então ele fala assim, ó, vós que sois espirituais, o que vocês têm que fazer? Tem que saber encaminhar o irmão quando ele pecar. Então, olha como que ele usa da linguagem, né, Sheila, de maneira interessante. Vocês estão debaixo da carne, vocês estão usando de maneira ilícita da lei, vocês estão debaixo dos judaizantes. Sabe qual que é a evidência disso? É que vocês não sabem tratar o irmão. Capítulo 5, verso 14, ele fala que é para amar o próximo. Então ele fala assim, olha, quando vocês pegarem o irmão numa falta, já que vocês são espirituais, o que tem que fazer? E ele vai explicar como que vai conduzir essa questão em amor. Então, é uma chamada muito interessante que Paulo faz, né? É para evidenciar a vida no espírito assim. Vocês não vão permitir o erro, mas vocês têm que ser espirituais ao tratar. O que é o espiritual? Está escrito ali um pouquinho antes. Você vai lidar com amor, com paz, com misericórdia. Você vai verificar que a sua vida, você também tem falhas, né? Essa expressão que o Eliel usou é interessante, o fogo consumidor. É um fogo que consome o quê? O pecado. Quando você está debaixo do amor de Deus, o que é consumido da sua vida? O pecado, o egoísmo. Você, quando se aproxima de Deus, você não é consumido. A sarça lá ardia, né? Moisés, tira a sandália dos pés, porque o local é santo. A lei nunca pode pisar direito, mas a graça pode se aproximar. O autor aos Hebreus fala, nós temos que chegar agora com ousadia diante de Deus, porque o novo e vivo caminho foi aberto. Então, quando eu me aproximo de Deus, no fogo consumidor, o que vai consumir de mim? Tudo aquilo que não estiver de acordo com Cristo. Então, quando eu me aproximo de Deus, eu não me aproximo com medo, eu me aproximo em amor. Eu chego diante de Deus para o Senhor retirar de mim tudo aquilo que não é da vontade dele, né? Então, a vida cristã é uma vida da plenitude do amor. Os olhos de Deus me sondam, né? E esse fogo do olhar de Deus, ele vê na minha vida tudo aquilo que eu estou fazendo e que está fora do amor. Porque tudo que está fora do amor, nada vale para Deus, né? Então, naquele grande dia, quando a gente estiver diante do Senhor, o fogo vai queimar as nossas obras, mas o fogo não vai nos queimar. Paulo fala assim, o tal, lá em 1 Coríntios 3, a partir do verso 10, o tal será salvo, mas como pelo fogo. Por quê? Deus vai pegar as obras e vai colocar o olhar dele de fogo, vai examinar as obras. O que passa diante do fogo de Deus? Só uma coisa, o amor. Por isso que Paulo fala, você pode fazer qualquer obra, oferecer seu corpo para ser queimado, conhecer os mistérios, falar a língua dos homens, a língua dos anjos. Se você não tiver amor, de nada vale. Esse é o padrão do julgamento de Deus. Naquele grande dia, Deus vai olhar todas as nossas aulas aqui e ele vai julgar. Ele vai falar assim, você fez por amor? Você fez... Tem muita pessoa que muitas vezes, olha que coisa terrível que eu vou dizer aqui, tem muita gente que nunca vai ter uma revelação do evangelho tão grande como a gente tem. É verdade. Mas vai chegar diante de Deus com um galardão enorme, sabe por quê? Porque naquela pouquinha luz que ela recebeu, ela agiu com amor. Aí no reino de Deus tem valor. Aí às vezes a gente vai chegar... O Isaías até mandou um vídeo hoje do John Piper, né? Que chama assim, Por que os PhDs em teologia adulteram? Tema interessante, é um vídeo curto. Aí lá ele está falando sobre a questão do conhecimento teológico, mas não conhecer o amor de Deus. Os olhos de Deus penetram a nossa alma, ele queima tudo que não é feito em amor. Amém. Muito bom essa Aleluia. explicação. Irmã Aleluia. Carmen quer fazer alguma pergunta? Que a irmã Carmen tá com cara de quem quer fazer pergunta. Não quer, ela tá com vergonha. Hoje ela não quer, não. Olha para a próxima, hein, irmã Carmen. Vou avisar o irmão Isaías deixar anotado no bloquinho dele que semana que vem a irmã Carmen vai fazer uma pergunta. Ok. Amém?
Alguém mais tem alguma pergunta? Ô, Wilton, Oi. tem um livro muito interessante que recomendo, do Paul Tripp, chamado Vocação Perigosa, sobre o ministério, que vai falar sobre a questão da teologia, o fracasso de grandes teólogos em relação ao amor, a coisa mais simples, né? É uma coisa que eu queria também comentar sobre a questão de Pedro, que é muito bom analisar na questão da repreensão de Pedro, é o antes e o depois. O antes e o depois de Pedro. Nós conhecemos, lendo a Bíblia, o Pedro temperamental, agressivo, capaz de meter a espada no outro, de não aceitar correção, e a gente vê um Pedro transformado, sendo repreendido. Uhum. A pergunta que eu quero fazer para ti, Wilton, dentro desse contexto, é o seguinte: o espírito, quando não é de Cristo, ele tem dificuldade de lidar com o contraditório? Uhum. Porque nós vemos nas igrejas hoje muita gente debatendo, querendo mostrar um lado, e você está falando uma verdade, a pessoa não quer aceitar porque ela acha que a verdade dela tem que prevalecer. E aí você vai refutar. E aí ela não quer lidar com o contraditório, ela tem que achar que aquilo que ela está falando é lei, tem que ser validado, tem que ser a palavra final da coisa. Isso. Será que isso não tem acontecido também no nosso meio bastante? Sem dúvida. Tem um capítulo, uma passagem, que a gente não estudou aqui ainda, mas se Deus quiser a gente vai chegar lá, que é em Tiago, no capítulo 3, que o Tiago vai mostrar qual que é a verdadeira sabedoria. Ele vai dizer, a verdadeira sabedoria, ela é tratável, ela é mansa, ela é cheia de misericórdia. Então, quem é sábio e entendido entre vós? Ele fala, né? Mostrem mansidão. Então, desde lá do Antigo Testamento, o sábio é aquele que ama a repreensão. Né? O que o texto fala? Olha, repreenda o sábio que ele vai te amar. Agora, o tolo não. O tolo ele vai te odiar se você repreender. O que a gente vê aí são pessoas tolas que nada sabem e o pouco ali que ela acha que sabe, ela se agarra naquilo e ela não avança no conhecimento. E O a sábio... internet aflorou isso, né, Wilton? A rede social. Caramba, hoje é difícil você... Como multiplicou isso? O Humberto Eco falava isso, né? Ele dizia assim, a internet deu voz aos imbecis. O que eles falavam na mesa de bar, eles agora falam aos milhões. E aí o cara chega, vou dar um exemplo para vocês, o cara nunca estudou medicina, nunca. Aí tem um cara lá que está há 40 anos pesquisando algo. O cara chega e fala, não, a opinião dele está errada. Aí você fala, mas você já estudou o assunto? Não, está errado. Então, é assim, É verdade. a gente deu voz a todo mundo. E não sabe explicar o porquê. É por isso que Nelson Rodrigues dizia: os idiotas irão governar o mundo. Governar o mundo, isso. Não porque eu perdi a primeira essa fala, mas porque são muitos, entendeu? São muitos. Perdi a parte da fala aqui, mas porque são muitos. Não isso. porque são muitos. Não porque eles são sábios, né? Porque são muitos. A quantidade é grande. É verdade. Amados, vou falar de um momento importante, enquanto vocês vão anotando aí mais perguntinhas para o irmão Wilton, que já são 10 horas, que é o momento do ofertório. Para quem está aqui pela primeira vez, ou para quem vem poucas vezes, vale lembrar que o irmão Wilton, ele trabalha somente para a obra, só ensinando, lecionando, e não só, né? Porque é muito estudo, é muito envolvimento e muita dedicação que ele tem para trazer todo esse conteúdo para nós, né? Então, vou passar o Pix do irmão Wilton, quem puder e quiser ajudá-lo de coração, fique à vontade. O Pix dele é o CPF 285-753-398-50, tá bom? 285-753-398-50. Então, desde já agradeço e Deus abençoe a todos. Vamos voltar às perguntas. O Carlinhos está quieto hoje, né? Tá, o Carlinhos está quieto, o Cloif O Cloif também. está quietinho. O Márcio e o irmão tá aí. Márcio é porque Márcio o irmão Pimenta está Isaías aí. O Márcio está mudo?
O irmão Isaías não está aqui, eles estão tudo triste hoje. O irmão Márcio, às Fala, vezes, Márcio. se não puder falar, pode escrever, irmão Márcio, porque às vezes ele está num lugar que não pode falar, né? Vocês É. podem escrever. O Estevão Carlinhos falou que está só aprendendo. Eu não falo nada, porque desse aprendizado de Jesus, eu sou analfabeta, saio daqui com a cabeça Imagina. fervendo às vezes. O Will, enquanto as pessoas estão pensando um pouquinho aí, deixa eu Uhum. tentar relembrar aqui com você, porque eu vou fazendo anotações, né? Você falou então que aqui Paulo, resumidamente, nos fala que o cristão deve viver de forma mansa, né? Com amor, deve semear a paz, amabilidade. Você falou também ter domínio próprio. Deixa eu ver o que mais. Isso. Fidelidade. Esqueci alguma outra coisa? Não, é isso Fidelidade. mesmo. É o Gálatas 5:22, Che, Ah, que é o fruto do 5:22. Espírito. Ah, o Isso. fruto do Espírito. 5:22. Vou E anotar aqui. Gálatas 5:22. Ele coloca isso aí como sendo a vida no Espírito, né? E aí cai por terra tudo aquilo que eles colocavam, né? Como uma vivência, aquele embate, até como o irmão Nelson colocou, Eliel, não era o embate, não era você se auto-justificar, não era você buscar agradar a Deus com a sua força, que iria trazer isso aí como sendo uma justificação para você. Mas a evidência de que você vivia uma vida no Espírito era isso. Então não adiantava eu falar assim, eu tenho o Evangelho. Aí como eles regrediram, para onde que eles entraram? Nas porfias, nas glutonarias, nas bebedices, né? Em todas aquelas obras da carne, e mesmo assim eles procuravam se justificar diante de Deus. Então era um perigo, era uma contaminação. Então por isso que Paulo, ele aplica aí a cruz, né? Se você vê o Gálatas 5:24, o que ele fala em seguida? Ele fala assim, olha, os que são de Cristo, eles crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Né? Então o que é crucificar a carne aí? É a vida no Espírito. Porque está escrito lá no Gálatas 5:16, ande no Espírito e você não vai cumprir as concupiscências da carne. Então não adianta eu falar assim, Che, a partir de hoje eu não vou mais fazer isso. Aí você consegue até uma semana viver, e daqui a pouco aquele negócio está represado lá dentro. Aí quando explode, explode forte. Então não é isso que é a vida cristã, é a vida em Cristo. É você migrar para o certo. E aí, dando uma viajada aqui, Will, que você sabe que de vez em quando eu dou umas viajadas, fazendo um cruzamento de informações, isso me lembra muito os 10 mandamentos, né? Tem nove maneiras de produzir fruto do Espírito, mas me lembra muito os 10 mandamentos, que é amar ao próximo como a ti mesmo, não adulterar, que aí vem naquela coisa da fidelidade, amar, né? Plantar sementes de amor, aí ter paciência, enfim, alguns dos mandamentos, para mim, estão traduzidos aqui de uma outra forma. Sim. Mas não sei, essa Isso. minha viagem, mas me lembrou os 10 mandamentos de uma forma mais de como a gente pôr na prática na Mais nossa plena. vida. Isso, mais plena. Os 10 mandamentos, eles são dados ali para o povo lembrar que Deus é o Deus que liberta, né? Então, Sim. Deus não quer ter mais o povo na escravidão. Não era uma forma é um Deus carrasco que está proibindo as pessoas de fazer as coisas. Mas não. O texto começa dizendo do Deus que liberta. É só a gente ler lá em Êxodo 20. Uhum. Ele é o Deus que nos tirou do Egito, né? Como o povo judeu, né, falava. Então, os 10 mandamentos, eles vêm para mostrar o quê? Olha, Deus não quer mais que vocês vivam naquele padrão do Egito. Os 10 mandamentos, eles refletem o amor de Deus. Quando Deus fala para você não dar falso testemunho, para você não visionar as coisas do próximo, para você não ter outros deuses, o que está sendo combatido ali? A mentalidade egípcia. Você tem que lembrar que Deus é um Deus que te libertou da terra do Egito. E então aí, é isso. isso que Paulo fala em Gálatas, depois que você está liberto, digamos assim, é o fruto da sua liberdade, né? Que é você estar sendo conduzido pelo Espírito. E agora, em Gálatas, é o cristão liberto do padrão do mundo. Lá era o Egito, aqui é o mundo. Então, é a carne, é tudo aquilo que vem dessa questão do mundo, de tentar viver pelo seu esforço. É tudo aquilo que você faz e não agrada a Deus. Porque o que agrada a Deus é a vida no Espírito. Sim, é uma forma de libertação diferente, né?
Os 10 Exatamente. mandamentos. Então, viajei, mas não muito, assim, só um pouco. Não, mas Uma viagem contextualizada. É, Nós sempre vivemos sob influência de alguma religião, né? No passado foi o judaísmo que chegaram no nosso meio. Não sei se foi numa das suas aulas aqui no grupo, já tem um tempo atrás, que você comentou sobre a influência do catolicismo romano no protestantismo até hoje, as raízes. Foi nesse espaço, não foi? uhum, sim, Você consegue lembrar alguma coisa disso? sim. Qual que é a nossa influência hoje, né? Eu vou colocar uma, irmão Nelson, que eu vejo que é uma falácia que ela perdura. As pessoas falam assim: o católico ele não acredita que só a Bíblia é necessária, né? Não é só a Escritura, é a Bíblia mais a tradição. Você fala, beleza, está escrito lá mesmo na tradição deles que é a Bíblia mais a tradição. Eles defendem a tradição ferrenhamente. Aí você pega o discurso protestante, evangélico, que fala assim, não, é só a Escritura. Aí você fala, tá bom, vamos resolver tudo somente pela Escritura? Vamos. Aí quando você vai na Escritura e não bate com o que a pessoa acredita, para onde que ela vai? Para a tradição dela. Aí vem aquele discurso assim, aqui sempre é feito assim, irmão. Nós aprendemos assim com os nossos pais. A igreja começou dessa forma. Então tem uma tradição embutida aí, né? Tem algo aí que aqui é assim, olha. Se você não tiver satisfeito, você vai lá para fora, porque assim, aqui, meu irmão, a regra é essa. Mas pastor, bispo, apóstolo, a palavra não diz isso. Vamos ler a Bíblia? Não, irmão, olha só. Eu sei que está escrito aí na Bíblia, mas veja, a gente já começou assim, irmão. Aqui é nosso costume fazer isso, tal. Então, na realidade, essa fala de que é somente a Escritura e que a gente é dependente somente da Escritura, isso é uma falácia, porque na realidade, no meio evangélico tem tradições e muitas tradições, muitas, né? Então, como você diz, as influências elas são enormes, só que a gente às vezes não consegue enxergar. Então é fácil eu falar da influência que está no outro, aí quando eu trago para a minha realidade, eu estou influenciado ainda. Outra questão bem simples, a gente fala assim, o sacerdócio universal de todos os santos. Maravilha. Todos os santos são sacerdotes diante de Deus. Lá no catolicismo não. Lá é o padre que ele faz a mediação e aí a gente tem que recorrer a ele. Tá bom. E aqui? Não recorre ao pastor? Não coloca o pastor como uma figura intermediária ali? Não fala que o pastor, ele é ungido? Não fala-se erroneamente que ele é o anjo da igreja? Então, assim, tá igual. Só que tem até os lá estatutos aqui, o irmão Estevão está falando com a é gente. isso, estatuto, regimento interno e tal. Então, assim, é falacioso. Nós estamos debaixo disso aí, né? E a gente bate no peito e fala que não está. Então tem que ter a iluminação do evangelho para falar, nós temos muito. Tem uma pregação, acho que é do Ariovaldo Ramos. Eu não lembro de quem que é essa pregação. Eu acho que é do Ariovaldo Ramos ou do Augusto Nicodemos, que fala assim, é do Augusto Nicodemos. Depois vocês vêem na internet. Se eu achar agora no final, eu mando lá no grupo, que fala assim, a alma católica dos protestantes brasileiros ou dos evangélicos brasileiros. A alma católica dos evangélicos brasileiros. Eu vou achar isso aí, se Deus quiser, e vou mandar lá para vocês. Se eu não mandar, vocês me cobram. Então está escrito lá, é um estudo bem interessante. A alma católica dos evangélicos brasileiros. Amém. Mas Interessante. seria uma linguagem universal nesse sentido? A Oi? universalidade. O catolicismo não seria na questão da universalidade, esse livro do... Seria, né? Agora, um perigo também, Romildo, que eu queria trazer para o irmão também poder falar, é sobre o perigo das pessoas erradas de estar ocupando lugar de fala na igreja. Hoje é uma linguagem muito moderna, essa linguagem de fala, né, que estão utilizando nas escolas bíblicas, Sim. nos púlpitos, entendeu? As conferências que estão sendo dadas. A gente vê que o grande conflito está aí. As pessoas estão convidando pessoas
muitas vezes pelo alto nível intelectual dela, mas não pelo nível espiritual dela e pelo Sim, conhecimento que relevante. O que você me diz sobre sem isso? dúvida. A nossa própria forma de reunião hoje, ela colabora para isso, irmão Nelson. Por quê? Se pegar, por exemplo, 1 Coríntios 14, o que Paulo fala? Fale 2, no máximo 3, vai haver o intérprete e os outros julguem. Então, assim, a gente hoje não tem esse padrão de julgar. A gente colocou um padrão de oratória que é o seguinte, é uma pessoa lá falando e ela passa a maior parte do tempo falando, não tem ali a oportunidade de alguém contestar ou julgar nesse ponto, e ali o estrago é grande. As pessoas vão sendo alçadas para falarem sem, como você falou, pessoas que às vezes nem passaram pelo novo nascimento. Seminário está cheio de gente que está ensinando e não confessa Cristo. Então, é muito complicado. Aí fala assim, não, irmão, mas é a simplicidade do evangelho. Simplicidade do evangelho é uma coisa, simplicidade no conhecimento é outra, né? Nem todo mundo tem um chamado para ensinar. Só que como o ensino ele não é algo valorizado na igreja, aí você fala assim, põe qualquer um. Põe lá o irmão que fala bem, põe lá o irmão antigo, faz uma farrinha. Esse negócio de fazer uma farrinha aí, a pessoa já falou comigo, usou esse termo. Faz uma farrinha lá que tá certo. Por quê? Porque a estrutura de hoje, ela não é dada para... Ela não é configurada para que haja um ensino sadio. Ela é configurada para trazer pessoas. Então, você pode ver que a metodologia hoje é encher esses locais, é atrair as pessoas e não ensinar. O ensino vai acabar repelindo a maioria das pessoas desses locais. É um entretenimento, né, moderno, e as pessoas estão mais preocupadas com a quantidade de pessoas do que com a qualidade das pessoas. Isso. A Sheila colocou aí, o Carlinhos também, essa questão aí, né, de campanhas, essa questão de ter gente lá que não lecionava, não ensinava, mas era alçado a esses cargos eclesiásticos. E aí você vê, se não vai ensinar, como é que fica? Hoje eu estava lendo um livro sobre a escola dos sábios orientais. E tinha uma tradição do budismo. Quanto tempo o camarada tem que ficar lá com o mestre dele, discipulando ele para ele poder ensinar? Aí você fala, hoje em dia, se você for trazer isso para o nosso ambiente ocidental aqui, para o cristianismo, você não vê isso. Eu sempre cito aqui para você... Os talmidins, quanto tempo eles ficavam... Isso, exatamente. Eu demorei 20 anos para me tornar pastor. Para me tornar, não, acabou de ser levantado como pastor. 20 anos. Sim. 20 anos. Então é complicado, é difícil. E ainda tem aqueles que qualquer cargo já se sentem mais diferenciados, né? Já tem uma cadeira diferente, já tem um tratamento diferente, já endeusam aquela pessoa, para piorar todos os ritos e campanhas e etc e tal, né? Chega o pastor e já faz assim. Isso. A minha esposa me perguntou anteontem, quando nós saímos, por que eu nunca me coloquei para dar aula no seminário? Eu falei, eu não tenho vocação de professor. Eu não posso meter a mão naquilo que eu não fui chamado. Entendeu? Então, é uma coisa que já perguntaram. Não é minha vocação. Eu vou fazer mal, não conseguir. Então, não vou. Você já tem o dom de mestre, é diferente. Entendeu? Eu não daria uma aula como a sua de jeito nenhum. Agora, para o debate, eu já gosto dessa interação. Já é minha praia. Sim, exato. Essa é a funcionalidade do corpo. Não existe maior nem menor. É a funcionalidade, né? Infelizmente, as pessoas acham que funcionalidade é o cara ensinar, pregar ou cantar. E não tem nada a ver isso. Isso é a funcionalidade. Na reunião da igreja tem várias funcionalidades e uma depende da outra. E aí criou esse modelo. Aí você vê. Hoje, antes de entrar aqui, eu estava assistindo uma reunião pelo telefone. Tá? Antes de falar aí com a Sheila, era umas 8h20, eu estava vendo lá.
Eu falei, meu Deus, a manipulação, como que ela é feita, assim, é aquela mesma, é que nem o Eliel estava falando, aquelas mesmas frases, vai usando a mesma metodologia, você sabe até a sequência que a pessoa vai fazer para obter o aplauso ali do povo. As músicas têm que ter uma coisa mais alta, você não vê mais um momento de reflexão, você não vê aquela coisa pacífica, né? É uma demanda que, assim, tem que ter aquele acelerar, não tem tempo para pensar, porque se as pessoas começarem a pensar, elas vão começar a questionar. Então, assim, não tem como você colocar um tempo para as pessoas pensarem. Não tem mensagem reflexiva. Já acabou a música, já entra alguém no meio para fazer a oração, o camarada já pega o microfone, ele vai andando, já vai mandando o povo abrir o texto, e ele já vai dando aquela interpretação totalmente errada do texto e já levando o povo a dar glória a Deus. Você fala assim, não tem um momento de reflexão para a pessoa pensar, para analisar o que está sendo falado. Não tem, porque a metodologia é para agregar as pessoas, para a pessoa se sentir bem, é para a pessoa sair dali motivada e não transformada, não renovada, né? É verdade, infelizmente é uma fábrica de lavagem cerebral, muitas vezes, né? E parece que quanto mais alto, mais eles gostam do som, né? Eu falo, Jesus amado. E agora ainda tem a moda, né? Aqui em São Paulo, não sei aí, das igrejas com fundo escuro, tudo preto, assim, você se sente num lugar... Aqui também, aqui também. Parece que você entrou assim num buraco negro e aí você fica só focado ali naquela tela, no altar e as cantorias, etc e tal. É bem diferente, né? Você realmente não tem aquele relaxar, aquele Quando não contemplar, né? apagam a luz. Quando não apagam a luz também. Né? Isso, exatamente. Você tem que falar para a pessoa assim, Sheila, irmão, Ah, você fala alto ou baixo? Se ele falar alto, gritando, você ah. tira o microfone. O microfone só tem uma função, fazer com que a voz seja ouvida. Se você já tem um timbre de voz, uma entonação que as pessoas consigam ouvir sem o uso do microfone, não use o microfone. Porque você imagina, a voz já é grave, já fala alto, aí com o microfone fica no E ambiente... bate o pé. Exato. Fala alto, bate o pé, né? É Sim. complicado, Bom, né? não, eu falo baixo. Ah, então usa o microfone para que as pessoas ouçam, né? Não, eu já É, consigo falar aqui, irmão. Então, meu irmão, tira o microfone, porque senão fica difícil. é verdade. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Boa Amém. noite, irmão Ó, o Márcio. Márcio. Tô na área, hein? Ah, Amém. Microfone da Bem, unção. deixa eu dar um aviso breve. Irmão Nelson, se você quiser saber mais sobre Tiago, não espera a próxima até chegar lá, não. Dá uma olhadinha no canal, que uns irmãos aí meio doido que deixou o professor ensinar lá, ele sabe que eu estou falando, ele já ensinou sobre isso. Fala aí, professor, por favor, onde o irmão pode procurar esse ensino? Um abraço, boa noite. abraço. É lá na igreja onde eu leciono toda terça-feira. Eu às vezes coloco o link lá para vocês no grupo, né? A igreja lá chama Crer Mais Ser. Crer Ser. Crer Mais Ser. O que a gente está fazendo lá? Cada mês um livro da Bíblia, né? Então a gente já começou no Novo Testamento, a gente está chegando agora em 2 de Pedro e Judas. Então nesse mês agora que vai entrar, que vai começar amanhã, na terça-feira vai ser 2 de Pedro, 3 terças e depois Judas. Aí depois serão as 3 cartas de João, aí no outro mês Apocalipse, aí cada mês é um livro da Bíblia. Então lá tem alguns vídeos, eles gravam, né? Terça-feira agora foi o final de 1 de Pedro. Aí tem uma série lá de Tiago, essa aí que o Márcio está falando. E aí lá tem um estudo deles que fala sobre essa questão da sabedoria, né? Que o irmão Nelson estava falando. O que é a sabedoria segundo Deus e qual que é essa sabedoria segundo o mundo, né? O que a gente vê mais aí é essa sabedoria do mundo, que ela é agressiva, ela é apaixonada, ela não ela não traz um aprendizado. Então eu vou conversar com o irmão João Carlos. Eu não vou conversar com ele no intento de eu aprender. Eu só quero que ele me entenda e que eu ensine a ele, né? Hoje em dia é assim. Então eu não tenho mais um diálogo onde eu aprendo. A pessoa Isso é já ser vem sábio. armada, né? Isso é ser sábio. Eu vou falar assim, eu vou falar com o irmão, que o irmão vai me ensinar alguma coisa. Eu vou aprender com a vida dele.
Mas hoje não, hoje é debate no sentido assim, se você não aceitar a minha visão, você é herege. Então, essa sabedoria aí não tem nada a ver com o que o Espírito Santo concede, né? E o interessante ali é que Tiago fala, olha, sabe como que você enfrenta a tentação? É capítulo 1 isso. Peça sabedoria para Deus, ele dá livremente. O que a gente está vendo é por que a gente está tropeçando muito? Porque a gente não está agindo segundo a sabedoria de Deus. A gente está agindo segundo os nossos conceitos, né? E aí os nossos conceitos eles são totalmente falhos. Hoje aconteceu uma coisa comigo, eu tive que voltar atrás. O irmão quis debater um negócio comigo na internet, e aí eu pedi a ele, poxa, fale dentro do tema, mas ele não sabe debater dentro do tema. Aí ele veio tentando desviar a conversa de mim. E aí veio falando dos pastores da igreja. Eu falei, meu irmão, não fuja do tema. Chegou uma hora, me deu uma ira, rapaz. Me deu uma ira, sim, sabe? Aquela ira santa. Rapaz, eu escrevi um monte de coisa, mas para humilhar, né? Sim. Aí coloquei lá, deixei, né? Pô, daqui a pouco eu tô repousando em casa esses dias. Eu deitei, eu falei, meu Deus, me perdoa. Saí da graça, tô todo errado. Aí voltei lá e deletei, né? Deletei na arte da guerra, veja bem. O amor é essencial para te dar sabedoria, para trazer e não para afastar. Não para fazer que o irmão se sinta humilhado, mas ele se sinta assim, ouvido, né? Porque às vezes é só ouvir, mas sem se deixar levar pelo que ele diz. Então, deletei na hora, eu falei, pô, mas me deu assim, algo assim dentro de mim, rapaz. Um sentimento assim tão chato, tão ruim. Eu falei, poxa, eu não tenho esse direito. Não foi isso que eu aprendi no Evangelho. Isso. Entendeu? Então, eu abri mão disso, da minha arrogância, dessa vaidade. Eu deletei lá. Hein? Isso. Os irmãos que me conhecem há mais tempo aí, o Márcio, o Carlinhos, a Sheila, o Isaías, eles lembram, eu gostava muito de debater. Eu era pesado para debater. Então, assim, eu também não queria sair perdendo e tal. Então, era uma tentação muito grande essa questão do debate. Isso aí foi um assunto que eu tive que levar ao Senhor. Porque eu era terrível. O Carlinhos lembra, ele tá botando aí, né, no chat aí, como eu era, na sala de aula, com os irmãos nos grupos. Eu chegava e botava quente, não queria saber, chamava a pessoa até de idiota. Aí eu falei assim, não, isso aí não é do Senhor. Eu tive que levar esse assunto ao Senhor e hoje, graças a Deus, eu penso muito na hora de trazer algum assunto. Eu falo assim, vai edificar o irmão? Eu peguei uma Bíblia, o Carlinhos lembra, ele tá botando no chat. Uma vez eu pedi para a irmã me dar uma Bíblia dela lá, era a nova tradução na linguagem de hoje. Eu peguei a Bíblia e joguei no lixo, assim, no seminário. A menina, o senhor é louco? Então, assim, depois você vai amadurecendo, você vai pedindo sabedoria para Deus, fala assim, vale a pena, você tem que consultar o Espírito. Vale a pena, a pessoa está preparada para esse assunto. Você pode ver que Paulo era assim, o autor aos Hebreus, ele fala, olha, tem coisas que eu quero falar com vocês, mas vocês ainda não podem suportar esse assunto. Então, às vezes, naquele afã, na boa intenção de você querer ensinar alguma coisa, aí o que acontece? Aquela pessoa é teimosa, tal, você se irrita. Isso era uma tentação grande. Aí você fala assim, agora eu vou entrar com tudo para mostrar que a pessoa não sabe o que ela está falando. Aí sabe o que acontecia? Você vencia um debate, mas perdia o irmão, que foi o que você disse. Você vence o debate, mas você perde o irmão. E Paulo, ele fala muito sobre isso. O conhecimento que incha, que não edifica. É verdade. Você viu que isso foi muito forte na... Oh, perdão. Ele disse o seguinte, pô, aquele povo britânico que estava dominando a Índia. Eu amo o vosso Cristo, mas não o vosso cristianismo. Exatamente. Oi, Marcos. A gente viu que isso foi muito forte, que como Deus trabalhou na sua vida e passou a trabalhar na vida do irmão Isaías, porque o irmão Isaías antes da sua vida, meu Deus, misericórdia, ele não está nem aí, mas vai ver isso gravado. Hoje ele é a nova criatura, nasceu de novo. Mas é um momento que assim, todos nós passamos por esse momento. Nós somos defensores da fé, nós somos os que têm a verdade, aí quer passar. E eu mandava a minha mãe para o inferno direto no início. Falar que minha mãe estava no inferno. Aí depois eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Ah, Jesus.
Graças a Deus, né? Que a gente amadurece e o Espírito vai trabalhando. Sim. Amém. Amém. Gente, olha o ônibus, hein? Tá, É o ônibus. Exato, é o ônibus. O irmão Nelson vai chegar tarde olha a em casa. condução, hein? Amados, Qual o obrigado pela tema do próximo participação. estudo? Já tem É- um tema? O próximo livro, qual que é, Will? Efésios. 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 Ah, que bem. Amém. Amém. Então tá bom. Amém. Posso dar uma sugestão? Sim. Não sei quem é que lidera isso, quem é que faz a pauta desses estudos aí. Poxa, dá uma aula aí sobre o fruto do Espírito, vai ser bem interessante. Sobre o fruto do Espírito? É o que mais Sim. nos últimos tempos. Sim. Mais Vamos fazer assim. Amém. Fica anotado para os próximos, então, né? Anotado. Amém. Amém. Vou resumir, professor. Ame que os outros vêm. Ame o que os outros veem. É isso aí. É isso aí. Amém. É a síntese, né? A síntese. A síntese. Amados, vamos encerrar então, porque a gente vai pegar o ônibus, né? Tem coxinha que o irmão Isaías deixou paga a coxinha lá na cantina, tá bom? Aproveitar, Com catupiry, sem catupiry, tá tudo pago. Só se dirigir lá para a cantina. E eu vou pedir para um de vocês fazer a oração final, amém? Pode ser o senhor, irmão Nelson? Pois. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe. Irmã, pela condução aí, foi muito abençoado. Parabéns. Parabéns, Sheila. Obrigada, mas irmão Isaías que é o mestre aqui, viu? Deus abençoe. Vamos orar, então, agradecendo por esse momento tão maravilhoso. Ó amantíssimo Pai, nós queremos louvar e bendizer o teu santo nome por mais uma noite maravilhosa que passamos na tua presença, estudando Amém. a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem iluminado as nossas mentes, o nosso entendimento, o nosso coração, acerca de assuntos tão interessantes como foi trazido hoje sobre a igreja de Gálatas. Ó nosso Deus e nosso Pai, nos ajuda, Senhor, a ter a compreensão de Paulo, a mesma ousadia, a mesma intrepidez, mas acima de tudo, mesmo o amor por ele, pelas almas, pelas vidas, de não desfazer das almas que o Senhor pagou um alto preço com seu sangue por ela na cruz do Calvário. Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós entendemos hoje a tua mensagem, Senhor. O Senhor tem falado conosco em cada ministração, às quinta-feiras, do nosso irmão Wilton, que tem sido um instrumento em tuas mãos. Abençoa o teu servo, continua derramando Aleluia. do alto, Senhor, poder, sabedoria, o teu conhecimento. Amém, Jesus. Louvado é o teu nome, Senhor. Humildade, possa sempre trazer estudos abençoados que possam edificar as nossas vidas. Obrigado, Amém. irmão, que aqui está. Amém, Jesus. Que se alimentou da tua palavra, que participou desse estudo. Aleluia, Jesus. Uma participação importante, uma fala. Pai querido, tenho certeza que isso contribuiu muito para que o assunto fosse melhor desenvolvido entre nós. Agora, nos dá uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, Senhor. Também aleluia, Jesus. Onde quer que ele esteja, por não estar aqui conosco esta noite. Aleluia, Jesus. Foi todo mal, não somente ele, mas toda a sua Amém. Assim como os servos estão aqui também, participando desse grupo, para aqueles que não puderam participar também, ó Deus. Nos dá uma noite maravilhosa, uma semana, um fim de semana abençoado. Joga por terra aleluia, Jesus. maligno contra a nossa vida, no mundo espiritual, e continua ministrando sobre a nossa vida o teu querer, a tua vontade, ó Deus. Aleluia, Jesus. Caminho reto, caminho perfeito. Não permitimos que venhamos tropeçar ou cair nas ciladas do inimigo, Senhor. É verdade, Deus. Sim, Pai. Nosso ego, Senhor. Como disse o apóstolo João Batista, Senhor. O que disse João Batista, que é necessário que eu diminua. É, Jesus. Que eu possa diminuir. Glórias, amém. Louvado é o teu nome, Jesus. Glorificado e engrandecido em nossas vidas, não só agora, mas sempre. Amém. 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 Obrigada, pessoal. Irmã Tchau, Carmen, meus irmãos. irmão Cloif, Oliveira, todos que participaram. Deus Bom abençoe. fim de semana para todos. Amém. Deus abençoe. Bom fim de semana. Tchau. Amém. Tchau.